Bem, amigos da Info 3, voltamos aqui para nossa aula remota, para nossas aulas remotas, e para esse tópico aqui, geometria espacial métrica, o início disso, que vamos começar com poliedros, né? E o que nós temos a acrescentar para esse aspecto. Assim, galera, a geometria espacial é dividida em geometria espacial de posição e geometria espacial métrica. A geometria espacial de posição é o que a gente estuda de projeções, ortogonais, sombras, alguma parte teórica, distâncias, diedro e edro. A geometria espacial métrica é onde você estuda os cálculos, os elementos, cálculo de área total, área lateral, volume de sólidos. E nessa você tem os prismas, as pirâmides e os corpos redondos, cilindro, cone e esfera, tá bom? Só que nós vamos começar com a parte introdutória desses poliedros convexos, elementos, relação de Euler, poliedro de Platão e polígono, poliedros regulares, tá bom? Lembrando que poliedro é uma figura geométrica espacial formada por elementos que a gente vai apresentar daqui a pouco, tá? E essa imagem aqui tem tudo a ver com o finalzinho da nossa postagem, que a gente se refere a poliedros de Platão e poliedros regulares. Vocês vão entender isso mais tarde, tá? E que são poliedros convexos. Vou ter definição aqui para vocês, né? Vou definição não. Desenho que é um poliedro convexo é uma estrutura geométrica espacial em que você não tem abertura, não tem entradinhas. E as paredes, que a gente chama de faces, são polígonos convexos. As arestas, que são essas linhas aí, que você está anotando, são os lados dos polígonos. E os vértices, que são esses cantos aqui, eles são os vértices também dos polígonos. Beleza? E aí quando você pega todas as faces desse poliedro, ou seja, todos os polígonos que se apresentam como faces, a reunião deles lhe dá a superfície do que é o poliedro. Beleza? Os poliedros são um grupo enorme, dentro desse conjunto grande de elementos, eu tenho um pedacinho que são os prismas e outro pedacinho que são as pirâmides. Tá? E a diferença a gente vai ver no decorrer de nossas aulas. Não hoje, mas no decorrer das outras aulas, quando for apresentar prisma e pirâmide, você vai entender a diferença básica deles. Bom, e todo poliedro convexo vale essa relação aí. Relação de Euler ou relação de Euler. V menos A mais F igual a 2. Que em alguns livros ela aparece assim, ó. V mais F é igual a A mais 2. É isso. Geralmente você traz esse A para a parte direita da igualdade e você tem onde esse V vértice, esse A aresta e esse F são as faces do poliedro, tá bom? Todo poliedro convexo, essa relação é válida. Mas essa relação é válida também para poliedros côncavos, que é... Eu botei o exemplo para vocês aí, ó. 2 exemplos. O primeiro exemplo é de um poliedro convexo. E aí você aplica a relação, troca o V por número de vértices, o A número de arestas e o R por número de faces e encontra 2. Você conseguir fazer a relação. E esse poliedro aqui à tua direita, ele é um poliedro não convexo. Olha como é que você, ó, tá bem aqui, ó. Tá bem que essa minha abertura aqui que torna esse poliedro um poliedro não convexo, mas mesmo assim a relação de Euler também é válida para ele, tá bom? E todo poliedro convexo, todo poliedro que a relação de Euler funciona é chamado de poliedro euleriano. Todo poliedro euleriano, todo poliedro convexo, ele é euleriano, mas nem todo euleriano é convexo. A gente botou o exemplo bem aí, tá bom? E aí a gente começa com a parte interessante, a parte massa dessa aula.
Poliedro de Platão. Antigamente, né, os gregos, eles eram, além de filósofos, eles também eram matemáticos, né? Então o cara geralmente ele estudava não só uma área de conhecimento, estudava várias. Tinha uma transversalidade, acho que a gente pode falar assim esse termo, de conhecimentos muito maior. Então o cara não ficava atrelado só a um conhecimento, ele estudava outras áreas para ele se aperfeiçoar naquilo, né? E Platão tem o nome desses poliedros porque até hoje só se encontram essas cinco, tem a demonstração até, porque só é cinco. E esses poliedros foram importantíssimos para o desenvolvimento de muitas coisas que Platão acreditava, que veio pastelinhas de desenhos, veio para os HQs e depois veio para o cinema com a Marvel envolvida nesse aspecto. Já chega lá. Tá? E aqui a gente botou conhecimento, conteúdo, né, ou definição do que é poliedro de Platão. Ele chama poliedro de Platão se e somente se satisfazer essas três condições. Primeiro, todas as faces têm o mesmo número de arestas. Todos os ângulos poliédricos, são os ângulos das faces, têm o mesmo número de arestas também partindo deles. E a relação de Euler é válida. E só tem somente 5 poliedros de Platão. Mas por que de poliedro de Platão já estou pulando para poliedro regular? Não é? É porque para ser de Platão, né? Para ser poliedro regular, ele vai ter que ser um poliedro de Platão. Ser regular é você ter suas faces sendo polígonos regulares e congruentes e os ângulos poliédricos também congruentes. E coincidentemente também eu só tenho 5 tipos de poliedros regulares. Lá em Platão, poliedro de Platão, eu tenho 5 classes de poliedro de Platão. Né? E aqui está o desenho desses 5 poliedros regulares: o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, dodecaedro e icosaedro. O tetraedro, como o nome sugere, tetra quer dizer 4, ou seja, eu tenho 4 faces, ele possui 4 faces. Perceba que ele tem 1, 2, 3, 4 vértices também. 4 mais 4, 8. Eu vou ter 6 arestas. 1, 2, 3 e as 3 de baixo. 6 mais 2, 8 também. Então vale a relação de Euler no tetraedro. No hexaedro regular, octaedro, dodecaedro e icosaedro, mesma coisa. Também vale a relação de Euler. Eles são, além de poliedros regulares, são poliedros de Platão. Perceba que de cada vértice, de cada figura, cada vértice parte do mesmo número de arestas. No tetraedro são 3, no hexaedro também são 3. Aqui no octaedro são 4. Aqui no meu dodecaedro também são 3. E aqui no meu icosaedro, essa figura linda, são 5 também. São 5 aqui no caso, né? Bem, e por que que são importantes? E aí vem as observações que eu vou colocar agora aqui. Todo poliedro regular é de Platão, sempre. Então eu só tenho 5 poliedros regulares, são aqueles 5 que eu apresentei na foto. Mas nem todo poliedro de Platão é regular. É porque eu posso pegar, por exemplo, um cubo e posso esticá-lo e virar um paralelepípedo. Ele deixa de ser regular, mas ele continua sendo poliedro de Platão. Eu posso pegar o tetraedro e esticar ele. Ele deixa de ser poliedro regular, mas continua sendo poliedro de Platão. Tá? E aqui é a fórmula que nós usamos também para se calcular a soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro. Esse S igual a V-2 vezes 360, porque esse R aqui é 90 graus, vezes 4 para 360. É uma fórmula muito utilizada também para você encontrar, fazer alguns cálculos logo nessa parte de poliedros convexos. Eu falei de Platão, eu falei que o conhecimento de Platão veio para os cinemas, veio para as HQs, veio para desenhos, veio para a indústria cinematográfica. Quem joga, quem de vocês assiste esse vídeo, quem de vocês jogar algum tipo de RPG vai saber do que eu estou falando, porque os RPGs têm esses dadinhos com essas estruturas aí.
E haha, chegou o que eu queria. O que acontece? Platão acreditava que esses 5 poliedros eles detinham o poder da natureza. Que tem no slide inicial, se quiser dar uma pausa ali pra você perceber, né? Terra, fogo, ar, água e a outra, a essência do universo. E esses 5 no RPG são chamados de D4, que é o tetraedro, D6, que é o hexaedro, D8, que é o octaedro, D12, que é o dodecaedro, e D20, que é o icosaedro. Né? São dados que o RPG utiliza também. E quem joga card games, Yu-Gi-Oh! E Magic também utiliza. E quando essa teoria, essa ciência, essa filosofia do Platão veio para as HQs, ela veio buscando isso aqui, que está na tela de vocês. As famosas joias do infinito que o Thanos loucamente foi atrás desde o começo do primeiro filme que envolve a franquia dos Vingadores, até chegar no Vingadores Ultimato, quando ele é apagado pelo poderoso Tony Stark, I Love Tony Stark. E aí você tem as 6 joias, aí o cinema adaptou, né? Trouxe uma 6ª joia aí, eu tenho 6 joias aí. A joia do espaço, que é o Tesseract, que está no Tesseract, aliás. A joia da alma, que está representada no martelo do Thor, porque foi o martelo do Thor que despertou essa joia. Que na realidade é a joia que está lá em Vormir, né? Tem uma associação com esse martelo aí do Thor. Talvez porque, até por isso, o Capitão América levou esse martelo para a devolução das joias, uma coincidência aí maluca. A joia da realidade, que é o Éter, que foi encontrada no Thor Mundo Sombrio. A joia do tempo, encontrada no Olho Agamotto, guardada pela Maga Suprema, que depois faleceu e o Maga Supremo virou o Doutor Estranho. Joia do Poder, que é o Orbe, que foi confrontada com o Acusador e recuperada depois pelo Peter Quill e os Guardiões da Galáxia, no primeiro filme deles. E a Joia da Mente, que estava no cetro que o Loki usou em Vingadores, no primeiro Vingadores, quando ele invadiu a Terra através de Nova York, né? Aquele portal que ele abriu em cima da torre do Tony Stark. E aí no filme do Vingadores Era de Ultron é quando o Ultron quebra o cetro e arranca a joia de lá e coloca naquele corpo humanoide que ele está fazendo, para ser o corpo dele, que acabou não sendo. E tem uma relação aqui das letras, né? Então perceba que essa teoria toda que veio da Joia do Infinito, desse poder enorme que tem essa joia, que foi criado, ninguém sabe de onde, no universo cinematográfico, ela vem da filosofia de Platão, que trouxe essa visão, esse campo de visão. Ele foi trago para o cinema, para a HQ, e quando eu falei em desenhos é porque tinha um desenho antigo, passava na época da TV Globinho, talvez, na Globo, chamado Capitão Planeta, que cada um usava um anelzinho com a força da natureza, e eram 5 anéis, e você formava com esses anéis o Capitão Planeta. Vou até pesquisar depois aí para saber do que eu estou falando, tá bom? Então, é claro que se nós estivéssemos em sala de aula, essa conversa ia demorar mais de meia hora, porque a gente ia passear por todos os filmes, mas como o nosso tempo é pouco, é curto, eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero que essa aula possa ter sido interessante para vossas senhorias. Espero que vocês continuem no foco, estudando muito. Não vamos voltar. Essa pandemia vai passar e todos vocês vão, se Deus quiser, a ganhar o sucesso que vocês tanto almejam, tá bom? Beijo do gordo, sucesso, tudo de bom, até mais, tchau!